Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos iniciar uma série de 8 mensagens a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. E ali o apóstolo Paulo então lista 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, dom de línguas e discernimento de línguas. Então, ao longo das próximas 8 semanas, nós vamos falar a respeito de cada um desses dons. E nessa semana nós vamos começar falando a respeito da palavra de sabedoria. Mas antes de falarmos especificamente a respeito do dom palavra de sabedoria, eu quero pensar com você a respeito de alguns fatores importantes a respeito do dom. Primeiro, precisamos entender que os dons, eles são capacitações dadas pelo Espírito Santo visando um fim proveitoso. É isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. O dom, ele sempre visa o outro, ele visa sempre a edificação da igreja, ele busca sempre um fim proveitoso. Precisamos compreender que o dom, ele é dado por Deus. A Bíblia diz que o vento, ele sopra e nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os dons, são capacitações dadas por Deus visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus, ele nos capacita de acordo com a soberana vontade dele. A Bíblia vai nos ensinar que é o Espírito Santo quem nos capacita. Ele é o Paracleto, ele é o nosso ajudador, o Consolador, aquele que nos capacita, que nos dá instrumentos para que o corpo de Cristo cresça de forma ajustada. E Deus, apesar de não precisar de mim e de você, ele conta conosco. E o Espírito Santo, então, nesse contar, ele nos capacita. E é isso que precisamos compreender. Quando nós nascemos de novo, quando recebemos o selo da salvação dado pelo Espírito Santo, ele também nos habilita para não apenas sermos regenerados, mas também para fluirmos no poder dele, no poder do Espírito, na velocidade do Espírito Santo, buscando sempre um fim proveitoso. Bem, vamos falar especificamente então a respeito dos dons. E o primeiro deles é a palavra de sabedoria. Algo que vale a pena ser destacado é que palavra de sabedoria é diferente de sabedoria. A sabedoria, como está escrito lá na carta de Tiago, a Bíblia vai dizer que aquele que quer ter sabedoria, peça, e Deus dará deliberadamente. Essa sabedoria que Tiago vai escrever é diferente de palavra de sabedoria. Quando recebemos uma palavra de sabedoria da parte de Deus, isso também não significa que estamos nos tornando pessoas sábias. Vamos compreender especificamente o que essa palavra de sabedoria significa. Algo que precisamos entender é que a palavra de sabedoria, ela serve para trazer luz a uma determinada situação. Quando recebemos uma palavra de sabedoria, nós estamos recebendo uma direção a respeito de algo que precisamos fazer, a respeito de uma direção que precisamos seguir. E somos então inspirados, movidos por Deus, recebendo uma direção da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, para que possamos caminhar então dentro de um propósito específico. Vamos exemplificar isso. Você está com 2 propostas de emprego. Você tem 2 caminhos pelos quais você pode seguir. E então você busca a intimidade com Deus, você busca uma direção de Deus. E Deus então lhe revela que você deve seguir para cá ou para lá. Essa palavra de sabedoria é exatamente essa direção vinda de Deus que você precisa compreender. Uma palavra de sabedoria, ela também pode nos levar
a fazer algo que não faríamos normalmente. Vamos voltar ao exemplo do emprego. Você pode ter duas propostas de emprego. Uma delas vai pagar mais do que a outra. A sua tendência então é seguir aquela cujo salário é mais alto, mas Deus está claramente falando para você que você deve aceitar a outra proposta. Veja, algo que normalmente você não faria. Uma palavra de sabedoria então vem até o teu coração e te dá uma direção. Importante pensarmos também que nenhum dom, nenhuma palavra, ela se contrariará à palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, ela é soberana. Por isso, uma palavra vinda da parte de Deus nunca se colocará de forma contrária à própria palavra de Deus. Uma palavra de sabedoria também que podemos enxergar na Bíblia é a história de Ananias. Lá em Atos 9, quando a Bíblia fala a respeito da conversão de Paulo, a Bíblia vai dizer que Ananias recebe uma direção da parte de Deus, que ele deveria ir a uma rua chamada Direita e orar por um homem chamado Saulo. E naquele dia, naquele momento, Ananias então libera uma palavra de sabedoria a respeito de Saulo, ou Paulo, falando a respeito do seu futuro. Perceba, meu irmão, minha irmã, que uma palavra de sabedoria, ela está além da experiência humana. Ela é uma revelação da parte de Deus. E um dos principais propósitos, então, da palavra de sabedoria é nos dar direção. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.